Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versos 22 ao 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 33. Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Assim como Tu falaste ao meu coração, fale ao coração da Tua igreja nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha iluminar a mente de cada um aqui presente, de cada um que está na sua casa, ouvindo a palavra que será proclamada nessa noite. Que Tu nos abençoe e fale aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Essa semana eu não pude participar do trabalho da SAF na quinta-feira, mas depois eu fui ouvir todos os áudios. Eu vi que as irmãs falaram muito sobre fé. Fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, né? E uma palavrinha tão pequena, 2 letras, mas que é algo importante na vida do crente. Fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Está lá escrito em Efésios 2, verso 8. Fé. Existe o dom da fé. Você tem o dom, Deus te dá o dom da fé. Existe a fé salvadora, a fé que vem de Deus. A fé da salvação. Justificado, pois, mediante a fé, por intermédio de Jesus Cristo. Nossa vida é baseada através da fé. Nós precisamos ter fé. E como eu exercito essa fé? Como eu exercito a minha fé no Senhor? De que forma eu posso exercitar essa fé? Então, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema: homem de pequena fé. Você é um homem, uma mulher de pequena fé? Como está a sua fé? De que forma está baseada a sua fé? Em primeiro lugar, irmãos, de acordo com o texto que acabamos de ler, estamos sendo colocados à prova todos os dias. Todos os dias nós somos colocados à prova. No texto que acabamos de ler, Jesus coloca os seus discípulos à prova, procurando ver até onde iria a fé daqueles homens. Jesus aqui aparece caminhando sobre o mar, causando espanto àqueles homens, a ponto deles acharem que se tratava de um fantasma. Existe um ditado que eu aprendi quando criança, que diz assim: você come com Pedro, dorme com Pedro, vive com Pedro, mas não conhece Pedro.
Quem já ouviu esse ditado? Quem nunca ouviu isso? O irmão lá atrás já ouviu, né? Você come com Pedro, dorme com Pedro, vive com Pedro, mas não conhece Pedro. Aqueles homens viviam com Jesus, ceiavam com Jesus, andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E muitas das vezes, nós viemos para a casa de Deus, nós aceitamos a Cristo, confessamos os nossos pecados, dizemos que somos cristãos, mas não vivemos uma vida de crente. Não conhecemos Jesus, não damos testemunho de Jesus, não vivemos Jesus, não conhecemos Jesus. Nós somos apenas religiosos. Nós somos apenas religiosos. E muitas das vezes, essa religiosidade atrapalha a nossa experiência com Deus, atrapalha o nosso dia a dia com Deus, atrapalha o nosso viver com Deus. Então é importante nós entendermos que Jesus nos coloca à prova todos os dias. E a prova que Ele nos coloca é o testemunho que nós damos, é a vida com Ele que nós temos. Nós precisamos, irmãos, dizer não para as coisas do mundo. Nós precisamos dizer não para as coisas que a sociedade nos impõe. Eu falei hoje pela manhã, e vou repetir à noite, que sempre é bom a gente repetir, nunca é demais a gente repetir. Essa semana eu vi uma entrevista de um rapaz que é advogado, mas ele se intitula evangelista. E o outro, muito amigo dele, é teólogo reformado. E ele dizia assim, olha, eu sou o paramédico. Quando tem um acidente de carro, eu sou aquele que vai cuidar primeiramente daquela pessoa. Vou dar os primeiros socorros, para depois vir o pastor e cuidar daquela pessoa. E aí o outro teólogo falou assim, olha, fulano, que é meu amigo, ele cuida do exterior, ele faz a ponte, o estádio, ele leva sempre uma palavra de conforto às pessoas. Ele não tem compromisso com as pessoas. Ele não é pastor de ovelhas. Ele não tem compromisso em estar no dia a dia com aquela pessoa. Então ele é aquele cara que constrói os estádios, que constrói as pontes, que constrói os hospitais, que todo mundo vê. Ele é aquele cara que ele vai pregar, mas ele não tem compromisso. Ele é conferencista, ele prega em tudo quanto é igreja. Ele é chamado no Brasil todo para pregar. Mas ele não te conhece no seu dia a dia. Ele não vai na sua casa tomar o seu café. Ele não vai na sua casa chorar com você. Ele não vai na sua casa sentir a sua dor. Eu não. O teólogo dizendo, o pastor da igreja local, ele faz aquele saneamento básico, onde ele faz tudo, mas ninguém vê. É aquele que tem um compromisso de trazer a mensagem de conforto para a igreja, mas também tem aquele compromisso de confrontar a igreja com o pecado, com a fofoca, com o disse-me-disse, com a maledicência, com as coisas que são do mundo. E é difícil, irmãos, porque o pastor da igreja local, ele tem que trazer um sermão a cada domingo. O conferencista não. Eu tenho um primo que convidou um conferencista muito conhecido nosso, que ele foi 2 vezes na igreja dele e pegou o mesmo sermão. É fácil. Agora não. O pastor da igreja local, ele tem que trazer um sermão a cada domingo. São 52 sermões por domingo, fora os estudos durante a semana. Saneamento básico. Trazer o conforto, trazer a palavra, mas também confrontar a igreja. E também estar ao lado do membro, da ovelha, quando ela precisa, quando ela necessita, quando ela passa por uma perda, quando ela passa por uma situação difícil. O pastor está ali chorando com a ovelha, está ali visitando, está ali orando, intercedendo, está recebendo na sua casa, está trazendo uma palavra de conforto. Jesus nos coloca à prova todos os dias. E nós precisamos conhecer mais esse Jesus. A gente conversa com Jesus, a gente fala com Jesus, mas não conhece Jesus. Mas a gente só tem uma forma para conhecer Jesus, é no partir do pão. Se nós olharmos lá os discípulos a caminho de Emaús,
foram conversando, até chamaram a atenção de Jesus. Jesus entrou no meio da conversa, até chamaram a atenção de Jesus. Jesus falando da palavra, não foi dito pelos profetas, isso e aquilo, que Jesus morreria e ressuscitaria no terceiro dia e tal, conversando. E aí eles constrangeram Jesus a entrar, não sabiam que era Jesus que estava do lado deles. E aí eu faço até uma analogia, quando eu já preguei esse sermão, eu faço até uma analogia, para os dias de hoje. Como é que pode você, por onde você tem andado, você não viu no Jornal das 8 que Jesus morreu? Você não viu na internet? Você não viu nos meios de comunicação que Jesus morreu? Eu até faço uma analogia para os dias de hoje. Como é que você pode estar alienado a esse ponto que você não sabe que Jesus morreu? Ele chama a atenção de Jesus. Mas aí, eles constrangem Jesus a entrar, porque já era tarde. Aí Jesus entra. E como é que eles conhecem Jesus? No partir do pão. Quando Jesus parte o pão. E aí cai a ficha, nos ardia o coração que Jesus andava com a gente, falava com a gente. E aí eles correm para avisar lá o pessoal, mas já era tarde, Jesus já tinha aparecido a Pedro, a Maria. Notícia velha. Trazendo notícia velha. Precisamos conhecer Jesus, e a gente conhece Jesus através da comunhão, do partir do pão. E hoje a lição da escola dominical falou sobre consolação mútua. Nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Nós precisamos ter comunhão, partir do pão. A gente precisa viver esse evangelho verdadeiro, esse evangelho de verdade, esse evangelho de amor intenso, sendo colocado à prova todos os dias, sendo colocado à prova a cada dia, vivendo o evangelho único. Em segundo lugar, irmãos, de que forma estamos vendo Jesus na nossa frente? De que forma estamos vendo Jesus na nossa frente? Porém, Jesus apresenta-se mais uma vez como Filho do Deus vivo, e como se não bastasse, Pedro, sempre à frente dos demais, pede para mais uma vez uma confirmação do milagre de Jesus, e o mesmo aceita o pedido de Pedro. Às vezes, a gente quer dar uma de Pedro. A gente quer ser o primeiro a fazer as coisas, quer ser à frente, fazer, então, mas na hora que vem a prova, cai. Na hora que vem a prova, chora. Na hora que vem a prova, desarma, desaba. Não tem casco grosso para enfrentar os problemas, as provas. Pedro é o primeiro. Senhor, se é tu mesmo, eu quero andar sobre as águas. Você tem noção do que é andar sobre as águas? Você tem noção do que é andar sobre as águas? Para andar sobre as águas tem que ter vida no altar. Para andar sobre as águas tem que ter vida com Deus. Para andar sobre as águas tem que ter intimidade com o Senhor. Evangelho não é oba-oba não, irmãos. Evangelho não é circo, não é show, não é pirotecnia não. Evangelho é simples, é simplicidade. Evangelho é vida com Deus. Evangelho é você viver uma vida no altar. Evangelho é você dar o testemunho ao seu redor, primeiro na sua casa, depois na vizinhança, depois na igreja. O reino de Deus não é oba-oba, onde você chega, eu quero fazer o que vem, me bota aí que eu faço, e tal. Na primeira adversidade, você cai, você desaba. Você, é igual tinha um quadro do Fantástico, né? Bola cheia ou bola murcha? O que você é? Bola cheia ou bola murcha? Não, irmãos, vem as adversidades, vem os problemas, está difícil, está chorando, mas eu vou enfrentar. Não, mas vem um problema, você desaba, você some da igreja, você some de tudo, você não vem mais na igreja, você não vem mais em lugar nenhum, você abandona os irmãos, você abandona tudo. Que negócio é esse? Nós somos do Senhor. Para andar sobre as águas tem que ter compromisso com o reino. Tem que ter casco duro. Senão a gente afunda, irmãos. Quando a gente menos espera, a gente afunda. Porque a gente não está preparado. Em terceiro lugar, irmãos, será que somos iguais a Pedro? Diante das adversidades afundamos?
Portanto, Pedro ainda não estava preparado para um encontro real com Cristo. No mesmo instante que ele deixa de olhar para Cristo, ele olha para a circunstância e afunda. Para onde você tem olhado? Para a cruz de Cristo? Uma coisa eu quero dizer para você: não olha para o pastor não, irmãos. Não olha para o pastor não. O pastor é falho. O pastor é pecador. O pastor não é referencial nenhum. Olha para Cristo. Quando você olhar para mim, ora por mim. Ora por mim. Peça, Senhor, tem misericórdia do pastor. Coloca a vida do teu filho nas tuas mãos. Ora por mim, irmãos, para que Deus me dê sabedoria. Nosso alvo, a nossa meta é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Se Pedro estivesse olhando para Cristo naquele momento das águas, ele não tinha afundado, mas quando ele viu que ele estava sobre as águas, ele olhou para baixo e afundou. Não tem que olhar para Cristo. Vem a dificuldade, vem a ventania, vem os problemas. Olha para Cristo. Mas não, que Pedro olhou para o problema. Você imagina, você está mais ou menos 3 horas da manhã, no meio do mar, aí aparece um homem, andando sobre as águas. É preciso ter muita fé para saber que é Jesus que está ali. É preciso ter muita fé para saber que é o seu mestre que está ali contigo. Tem um louvor que eu amo muito. A minha vida é do mestre. A nossa vida é do mestre. E a gente tem que saber disso, que Ele conduz a nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida, independente do que a gente faz, do que a gente é. Ele é o nosso mestre, Ele é a nossa vida, Ele guia a nossa vida. Será que nós somos igual a Pedro? Será que nós somos falhos igual a Pedro? Porém somos, irmãos, somos falhos. Outro dia eu estava falando, eu estou preparando esse sermão, estava falando sobre, vou dar um spoilerzinho para os irmãos, eu estava falando da mulher de Jó, né? Muita gente detona a mulher de Jó, né? Vou dar um spoilerzinho para vocês aqui. Muita gente detona a mulher de Jó, fala mal da mulher de Jó, porque Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu tudo que ele tinha. Aí você imagina uma mulher da alta sociedade, que tem o marido da alta sociedade, essa mulher fina, da elite, da hora para outra ela perde tudo, perde filho, perde dinheiro, perde tudo. Quem de nós nunca falou uma besteira? Quem de nós nunca cometeu uma gafe, uma bobagem? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não foi isso que ela falou para Jó? Quem de nós nunca falou uma bobagem? Aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas uma coisa nós admiramos na mulher de Jó: ela se manteve fiel até o final. Deus restituiu outros 10 filhos, Deus restituiu tudo em dobro a Jó, mas a mulher continuou do lado. Deus não deu uma outra mulher para Jó. A mulher de Jó permaneceu do lado. Todos nós falhamos, irmãos. Só que existe algo que a gente precisa confessar. Dizer assim: irmã Eliane, errei com a senhora, me perdoa. Luciano, errei com você, me perdoa. A grandeza do perdão, a grandeza de reconhecer o erro. Senhor, errei contigo, me perdoa. Nós temos que ter essa grandeza de reconhecer que erramos, reconhecer que somos pecadores. Nós não oramos aqui, confessamos nossos pecados, não sentimos perdão de Deus. Precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e caminhar. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Portanto, irmãos, nós somos igual a Pedro, erramos, afundamos.
E Jesus está sempre pronto com a sua mão estendida para levantar a gente e dizer: homem de pequena fé. A fé de vocês são pequena. Eu não creio que eu sou filho do Deus vivo. Mas Jesus está lá, ó, com o braço estendido, para pegar você pelo braço e levantar e botar você no barco de novo, porque você afundou. Quantas vezes nós errarmos, quantas vezes Jesus vai estar lá com a sua mão estendendo a gente para subir no barco? Saiba disso, irmão. Nada está perdido. Nada foi perdido. O sangue que foi pago por mim e por você foi o alto preço. Você erra, você tomba, mas você levanta porque você tem o Espírito Santo dentro de você, que ele fala ao teu coração, à tua mente, e você sabe que está errado, e você confessa, e você tem uma vida: Senhor, eu errei aqui, eu errei acolá, mas eu estou aqui na tua presença, buscando, querendo mais de ti. A gente precisa ter esse pensamento, essa fé, que independente da circunstância, estou firme, eu errei aqui, eu errei acolá, mas o Senhor está te dando uma oportunidade. Ele está falando para você nessa noite: eu te amo, eu dei a minha vida por você. Creia, homem de pequena fé. Ele está estendendo a mão para você. Esse sentimento nós precisamos ter. Esse sentimento nós precisamos ter na nossa vida, no nosso dia a dia, de que nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar, porque nós somos homens de pequena fé. O evangelho que nós pregamos, irmãos, não é evangelho de vitória, de prosperidade, não é evangelho de bênção. O evangelho que nós pregamos é que Jesus deu a sua vida por mim e por você. Aqui nós não prometemos nada, nós não prometemos dinheiro, nós não prometemos prosperidade, nós não prometemos nada que o mundo oferece. O que nós pregamos é a salvação em Jesus Cristo, é que Ele morreu na cruz por você, e que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não venha para cá achando que você vai ficar rico, milionário, porque Deus não é o Deus de barganha, Deus não é o Deus de troca. Quando nós falamos que nós precisamos pessoas que tenham compromisso de manter a igreja moral, espiritual e financeiramente, é porque nós precisamos manter a igreja de Cristo aberta. Essa semana eu vi um filme com a Selma, a respeito de um filme que falava sobre lavanderia, lavar dinheiro, né? E aí no início do filme eles começam explicando que no início era tudo escambo, né? Então você tinha uma dúzia de banana, trocava por 6 galinhas, era tudo por escambo. E eles vinham, os atores principais vinham falando, né? Conversando com o público. E aí você remete lá na aula de história do ensino médio, né, que na época do feudalismo, você tinha os escambos. Você trocava produto por produto. Então, o cara tinha uma vaca, ele trocava por um cavalo, e por aí ia, né? E aí, na cidade de Burgos, começou a criar uma moeda. E essa moeda, ela se tornou uma moeda circular, e ela era de ouro. Então ela valia, tinha algum valor, e através dessa moeda que começou a circular, e deixou de ter o escambo para ter a moeda. Então por isso que falam, né, que a burguesia vem daí, de Burgos, de uma cidade da Alemanha, que começou a trocar a moeda pelos alimentos. Então parou de ter o escambo e a moeda passou a ter o valor que hoje ela tem no mercado. Hoje nós já estamos até na moeda virtual, né? Mas enfim, é só para os irmãos entenderem que a igreja de Cristo, ela funciona através do vil metal, do dinheiro. Hoje ninguém pode dar um coentro, uma hortelã, para manter a igreja. Como se paga a luz? Como se paga a limpeza?
Como se paga as despesas da igreja? O pastor vive do evangelho. A igreja tem compromisso de fazer restauração, de fazer obras para melhorar o templo, melhorar as coisas da igreja. E nós só temos uma forma de arrecadar: dízimo e oferta. Não fazemos nenhum tipo de campanha, nada que é fora da Bíblia. Por isso que nós falamos dos dízimos e das ofertas. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? A importância de você ter fé, da importância, como o presbítero Claudemir falou, de você semear no reino. Não para você ter barganha, não para você fazer uma troca, mas é um privilégio você ofertar, você dizimar, você estar na casa do Senhor para fazer a obra de Deus. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não caminhamos. E nós precisamos ter fé. Mas essa fé é algo que depende de Deus, não depende de nós. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos duvidar, nós vamos falhar, mas o Senhor está com a sua mão para nos dar e derramar sobre nós a sua bênção, a sua graça. Concluindo o sermão nessa noite, irmãos, não podemos olhar para as adversidades, temos que olhar sempre para Cristo, se não quisermos ser chamados homens de pequena fé. Se você está passando por alguma adversidade, algum problema, olhe para Cristo. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Fale com Deus. Eu fico olhando as pessoas vivendo a sua vida, tudo a mil maravilha, tudo às mil maravilhas. Mas como está a sua vida? Como está o teu ser? Como está o teu interior? É preciso a gente refletir, irmãos. É preciso nós refletirmos, porque todos nós temos um problema. A gente resolve um problema aqui, aí você acha que tem paz, você acha que melhorou, vem um outro problema ali. Aí você resolve, você acha que melhorou, vem um outro problema acolá. A nossa vida é um desafio constante. A nossa vida é um viver constante de desafio. Só que, olhando para Cristo, as adversidades vêm, os problemas vêm, mas eu olho para Cristo, eu olho para o Senhor. A cruz vazia é o meu norte. Eu estou olhando para o Senhor. Nada vai me deter, porque o Senhor é comigo. Quando Davi viu Golias, eu vou terminar o sermão agora. Quando Davi viu Golias afrontar o exército de Israel, você pensa que Davi pensou em dinheiro? Pensa que Davi pensou em status social? Não, ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de mostrar que o Deus dele vencia qualquer gigante. Ele viu uma oportunidade de exaltar o nome do Deus dele. Ofereceram tudo, Saul ofereceu tudo para quem enfrentasse Golias. Davi, diante da sua simplicidade, viu uma oportunidade de dizer para Golias: você está afrontando o meu Deus. Diga para o seu problema: você não é maior do que o meu Deus. Meu Deus é maior do que o seu problema. A minha filha, semana passada, passou comigo, e ela, conversando com a Selma, falou assim: olha, meu pai é de Deus. Meu pai é de Deus, porque muita coisa não acontece comigo. Porque Ele está orando por mim. Porque Ele tem orado por mim.
Meu Pai é de Deus. E quando eu estou em apuro, eu peço pelo Deus do meu Pai. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Nossos filhos são os maiores bens que nós temos nessa terra. As adversidades vêm, os problemas vêm, a dificuldade vem, mas o Senhor estende a sua mão para você e te dá a vitória. Que Deus nos abençoe nessa noite.